Hoje eu queria continuar falando da USP e eu pensei em falar sobre como a pesquisa lá dentro funciona. Ou seja, como nós, estudantes, fazemos pesquisa. Como os professores fazem, eu não sei, porque eu não sou professora da USP, então não posso te dizer. Mas como nós, alunos de graduação, pós-graduação, fazemos pesquisa. Qual o processo, para ganhar bolsa, para não ganhar bolsa, enfim. Eu vou falar primeiro do que eu conheço, que foi a minha experiência na graduação. Na graduação, você pode fazer algo que chama iniciação científica. A gente chama de IC. É muito parecido com uma monografia. É parecido com um TCC, né? No meu curso, eu não sei se isso se aplica a toda a Universidade de São Paulo, mas o meu curso de História na FEFELET, eu não precisei fazer um TCC ou uma monografia no final do curso. O que a gente pode ou não fazer, que é opcional, é uma IC. E a IC é um projeto de pesquisa que a gente pode ou inventar um e fazer sozinho, ou já pode ter uma ideia pronta de um professor e esse professor dá essa ideia pronta para você. Tem como você entrar num projeto de pesquisa em grupo. A pesquisa individual, você precisa de uma ideia e você precisa de um orientador. É bom você chegar no professor que tem mais afinidade com o tema que você quer trabalhar. Vou dar um exemplo da minha área. Eu, por exemplo, quero estudar história e cinema. Eu quero fazer um projeto sobre história e cinema. Eu pesquiso os professores da universidade, os professores do meu curso, e encontro algum professor meu que tenha afinidade com esse tema. É só procurar o currículo Lattes dele, procurar os projetos de pesquisa em que ele fez, que ele orientou, e chega nele com um projeto de pesquisa. O professor universitário, ele tá lá para isso, então é muito difícil ele recusar ser seu orientador. Só se ele tiver com muitos orientandos ao mesmo tempo e ele não for dar conta de você, ou você se enganou na sua pesquisa e ele não é o melhor orientador para o seu projeto. Se esse for o caso, ele vai te encaminhar para alguém que seja. Porque na universidade ninguém vai te impedir de fazer pesquisa. Se você quer fazer uma IC, se você tem uma ideia, se você tem um pré-projeto na sua cabeça, você vai conseguir fazer. Só que tem um porém. Principalmente no estado atual da situação governamental, social, cultural do nosso país, as bolsas de pesquisa foram drasticamente cortadas. E eu não tô falando mal de ninguém, tá? Eu só tô falando fatos. O fato é que desde que o governo atual assumiu, as bolsas foram drasticamente diminuindo e hoje elas são mínimas. Então, isso para qualquer como é que fala? Para qualquer nível, né? Então, as bolsas de iniciação científica, as bolsas de mestrado e as bolsas de doutorado, elas estão numa situação muito ruim. Então, se você não se importar de fazer a pesquisa de graça, você só vai conversando com seu orientador, você vai construindo a pesquisa e aí na USP você tem que cadastrar a sua pesquisa numa plataforma lá que eu não sei o nome, para sua pesquisa valer alguma coisa, né? E você precisa apresentá-la no final. Então, quando você sentir, não sei, porque uma pesquisa nunca vai estar completa, né? Quando você sentir que você foi o máximo possível naquele assunto, você apresenta a sua pesquisa no Cicusp, por exemplo. Eu não lembro qual é a sigla. É simpósio de apresentação, de iniciação científica da USP, uma coisa assim.
E é obrigatório você apresentar no Cicusp a sua pesquisa. No caso de você querer fazer com bolsa, existem 2 lugares que você pode pedir a bolsa, né? Que você pode mandar o seu projeto para ele ser para você pesquisar sendo pago ou não. Tem a FAPESP, que é do estado de São Paulo, e tem a CAPES, que é federal, né? Que é o que foi drasticamente cortado. E aí, cada uma dessas organizações, elas têm o seu modelinho de projeto para você colocar o seu projeto no modelo e mandar para eles. Pelo que eu me lembro, a CAPES, ela pede, acho que 10 páginas, assim. É uma capa, uma introdução, metodologia, desenvolvimento. Você tá vendendo o seu projeto para eles, né? Isso que é no final das contas. A FAPESP, como a bolsa é um pouquinho maior, eu vou falar de valores daqui a pouco. Como a bolsa é um pouquinho maior da FAPESP, eles pedem um projeto um pouco maior também. Eu acho que é umas 20 páginas que você tem que mandar para a FAPESP da mesma coisa, de introdução, metodologia, desenvolvimento, conclusão, enfim. É um pré-projeto, né? Porque você ainda não pesquisou nada, você só tá pré-pesquisando para montar uma ideia e vender essa ideia. Os editais abrem todo ano, eu não lembro se é todo semestre, eu acho que é todo ano. Os editais abrem e aí o seu projeto tem que estar pronto quando o edital abrir. Geralmente abre no começo do ano. Você manda e espera a resposta para ver se você vai ganhar a bolsa ou não. De qualquer maneira, você recebendo a bolsa ou não, você pode fazer a pesquisa. Assim como você pode fazer um mestrado sem bolsa, assim como você pode fazer um doutorado sem bolsa. A bolsa não é obrigatória para você fazer um projeto de pesquisa. O valor da bolsa da CAPES de iniciação científica é R$400 por mês. Durante 12 meses, se não me engano, e aí você pode pedir uma extensão. Se no final dos 12 meses a sua pesquisa não tiver acabado, você pode pedir mais 12 meses. FAPESP é a mesma coisa, só que o valor da FAPESP de bolsa é 600 e uns quebradinho por mês para iniciação científica. Os valores da FAPESP de mestrado e de doutorado também são maiores do que da CAPES. Então, porque a FAPESP ela dá uma bolsa um pouquinho maior, claro que vai ser muito mais concorrido. Então, o seu projeto tem que estar um pouquinho melhor do que ele estaria se você fosse mandar só para CAPES. Mas é isso. Essas são as 2 opções que eu sei, pelo menos. Eu não sei de tudo, claro, mas são as opções que eu sei para você ganhar a bolsa na iniciação científica. Você ganhando a bolsa, você vai ter que mandar relatórios, né, ou para CAPES ou para a FAPESP do andamento da sua pesquisa, porque você está sendo pago para isso, né? Quando você não está sendo pago, isso não acontece. Não tem para quem você mandar o resultado, porque você está fazendo por conta, né? Essa é a pesquisa dentro da graduação. A pesquisa na pós-graduação eu sei pouco, porque eu não estou na pós-graduação, nunca fiz uma pós-graduação. Eu sei um pouco da pós-graduação da USP, no curso de História, porque foi a que eu mais tive contato durante os meus anos de graduação. O que eu sei do mestrado? Bom, primeiro você tem que fazer mestrado antes de fazer doutorado, né? Dá pra você fazer doutorado direto, mas você tem que ser o pica das galáxias. O seu projeto tem que estar muito bom e, se não me engano, você tem que falar 3 línguas. Não, eu acho que é o português e mais 2 línguas. E o mestrado, para você fazer mestrado, obrigatoriamente você tem que falar o português e mais uma língua. A língua que você preferir. Espanhol, italiano, inglês, não interessa. Mas tem que ser uma outra língua. E o doutorado, eu acho que é o português e mais 2. Essas são as exigências. Mas, geralmente, se faz o mestrado, depois se faz o doutorado, depois do doutorado, pós-doutorado, depois do pós-doutorado, a livre docência,
E até onde eu sei, a livre docência é o pico que você pode chegar na sua vida acadêmica. Então, mestrado, doutorado, pós-doutorado e livre docência. Então, são 4 projetos que você tem que fazer para chegar na livre docência. Porque é isso que significa cada uma dessas categorias, é um projeto. O mestrado é um projeto, o doutorado é outro projeto. Não precisa ser outro projeto, pode ser um aprofundamento ou um spin-off do seu projeto anterior. Mas ele tem que ser novo. Pra você subir de categoria, vamos dizer assim. E, por exemplo, eu acabei de me formar na graduação. O próximo passo pra mim seria um mestrado. Como é que eu faço um mestrado? Bom, é mais ou menos o mesmo processo. Eu monto uma ideia. A ideia do mestrado tem que ser um pouco mais complexa e um pouco mais elaborada de uma ideia de iniciação científica, que pelo próprio nome, dá pra imaginar que que ele é um projeto um pouco mais simples, porque ele é uma iniciação à pesquisa, né? O projeto de mestrado é uma pesquisa dita e feita. Tem que ser complexo, tem que ser digno de uma pesquisa de anos. Você tem que ter um orientador que seja da área que você quer pesquisar. Dá para fazer mestrado com bolsa, mestrado sem bolsa. Mas você precisa estar matriculado num curso de pós-graduação em algum lugar. Não precisa ser na USP, não... Tem pós-graduação em qualquer lugar, como tem graduação em qualquer lugar hoje em dia também. O que eu sei da pós-graduação da USP e da história, né? Você tem que fazer uma prova teórica e uma prova de língua. Porque lembra que eu falei que você tem que falar uma língua além do português para fazer mestrado. Você tem que fazer essa prova de língua e você tem que fazer a prova da pós-graduação em história na USP. É uma prova que acontece todo ano. Você tem que se inscrever no edital. Eu não lembro, eu não sei se paga ou não. Deve ter uma taxa para você pagar de inscrição. Não deve ser muito caro. Você paga a taxa de inscrição, se inscreve, faz a prova e você tem que tirar um mínimo de nota na prova. Pelo que eu sei da prova, eu nunca fiz essa prova. Mas pelo que eu sei, é uma prova dissertativa, como todas as provas na história foram pra mim. Você escreve sobre um assunto sugerido pela prova. E você tem que ter uma nota mínima na prova de línguas e na prova teórica. E para você fazer essa prova, você precisa de um projeto pronto e de um orientador a postos. E o orientador tem que ser professor do departamento de história da USP. Você passou na prova. Nas 2 provas. Tem o projeto, tem o orientador, você foi selecionado. E vai sair a classificação. Na classificação, você já vê se você vai ter bolsa ou não. Tendo bolsa ou não, você está na pós-graduação em História na USP. Você vai ter algumas aulas na semana. E você vai desenvolver o seu projeto com o seu orientador durante tantos meses ou anos você quiser ou for preciso para você terminar o seu projeto. No final do projeto, você vai ter que defendê-lo numa banca. A banca geralmente tem 3 professores que vão saber do assunto que você pesquisou. Eles vão ler o seu projeto, vão te fazer perguntas, você vai responder perguntas sobre a pesquisa, sobre o projeto. E se tudo for bem, o que geralmente vai, você acabou o seu mestrado. E agora você é um mestre. O processo do doutorado eu não conheço muito, mas eu suspeito que seja parecido. Você faz uma prova, você já tem que ter o projeto, o orientador. Enfim, eu não conheço muito do processo do doutorado. Eu conheço do mestrado, mas é basicamente isso. Quem pesquisa, né? Pesquisa por anos a fio, um projeto por vez, né? A USP tem um banco de teses que você pode acessar.
Uma tese é um livro, assim, muitos livros acadêmicos, muitos livros de teoria que a gente lê na faculdade são projetos de pesquisa desses professores. Né? Só comentar, esse é o projeto de doutorado da professora tal, essa foi a livre docência do professor tal. Entendeu? É isso que você escreve um livro. Por isso que é muito triste a situação da pesquisa no Brasil atualmente, porque o que basicamente o governo está fazendo, e as pessoas que apoiam essa decisão estão fazendo, é ou pedir que o pesquisador pesquise de graça, ou seja, ou pedir que ele produza conhecimento de graça, que ele escreva um livro de graça, ou que ele não faça isso at all, porque pensa, em 2 anos você tem que escrever 500 páginas sobre uma tribo indígena que foi extinta 400 anos atrás. É muito trabalho, por mais que a pessoa goste, por mais que tudo, sabe? Você fazer isso de graça, porque todo mundo tem que pagar a conta no final do mês, ou no começo do mês, né? Todo mundo tem que pagar aluguel, ou pagar financiamento, ou ir no mercado, colocar gasolina, ou colocar dinheiro no bilhete. Todo mundo tem conta para pagar. Então, você tá pedindo. Então, o pesquisador fica numa situação em que ou ele escolhe fazer de graça, ele tendo que trabalhar em outro lugar para se sustentar, e ele chega em casa e faz a pesquisa de graça, ou ele não faz, porque imagina uma pessoa que trabalha de segunda a sexta, tem, sei lá, 2 filhos, como ele vai fazer uma pesquisa de mestrado ou de doutorado? Ele simplesmente não vai. Eu falei que eu não ia falar mal de ninguém e no final falei. Mas é isso aí. Se você gostou, dá um like. Se tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu tento responder todo mundo. E beijo. Tchau.